Luiz Santos, a chave da Embaixada da Hungria está debaixo do capacho. Será que ele vai se esconder lá? Deve estar apavorado, né? Deve estar apavorado ele, o general Heleno, né? Tão apavorado, né? Tão apavorado. Vamos ingressar nessa pauta aqui, tá, pessoal? Vamos com esse comentário do Luiz Santos aqui, ó, que a chave da Embaixada da Hungria tá debaixo do capacho. É só o golpista chegar e pegar ali, né? Vamos começar aqui, ó. Eu vou trazer o Leandro Demore comentando a fala do Mourão, gente. O general Mourão fez uma fala dizendo que não houve ação golpista, que foi só uma brincadeira, uma coisa banal, assim, sabe? Essa trama toda aí que a gente está assistindo foi só uma brincadeira, não foi ação golpista, segundo o general Mourão, gente, que é uma vergonha para o Rio Grande do Sul ter o general Mourão de senador, né? Antes de soltar esse vídeo, pessoal, vou pedir de novo aqui, ó, deixa a curtida, diga de que cidade está assistindo no chat, que isso aqui é importante para nós, tá, pessoal? E quem puder se tornar membro aí, ó, R$ 1,99 por mês, ajuda bastante o canal, entra para a nossa comunidade, vai ser muito bom. Do tal do golpe Tabajara, né? Você veio com esse assunto pra gente, porque o senador Hamilton Mourão, general do Exército e ex-vice-presidente da República, na gestão de Jair Bolsonaro, reconheceu em entrevista ao jornal O Globo que um setor das Forças Armadas tentou mesmo articular um golpe de Estado para impedir que Lula assumisse o poder em 2023 após vencer as eleições presidenciais. Mourão, porém, classificou a ação como uma conspiração tabajara, em uma referência ao antigo programa de humor Cacete Planeta. Eu tenho a frase dele exata, vou ler para vocês. Então ele fala assim, nessa entrevista: é uma conspiração bem tabajara, conversas de WhatsApp. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso, houve pensamento. Não passou disso. Pensamento que foi... Bom, então o general Mourão confessa nessa frase que houve, né? Que houve ações táticas, né? Que houve reuniões, que houve planos, o que já configura o crime de tentativa de golpe, né? Sendo que essa fala do Mourão não coincide com as provas, com as ações. O punhal verde e amarelo, gente. Os caras estavam no caminho entre o STF e a casa do Alexandre de Moraes, gente. Então, assim, além do general Mourão estar mentindo nessa fala e contrariando a realidade, ele está confessando que houve, sim, um plano, houve reuniões, houve, na linguagem militar, ações táticas. Isso aqui tem que ser usado no inquérito, essa fala do Mourão, contra os golpistas. Impresso no Palácio, né? Como é que imprime pensamento? Me explica. A lei não fala em ações táticas, Mourão. Se você quer continuar falando em linguagem militar, volta pro exército. Você arrola aí no exército lá na Ucrânia e vai lutar lá na Ucrânia. Não tem problema nenhum, né? Pode ir sem voltar, inclusive. A lei fala em preparação. Né? Então, assim, é bem claro que ele está usando simplesmente a defesa do Bolsonaro. É a mesma linha de defesa. A linha de defesa tentamos ter algumas conversas sobre opções caso houvesse uma fraude nas urnas. Essa linha de defesa, aliás, a gente antecipou aqui no ICL muito tempo antes do Bolsonaro começar a falar sobre isso. Lembra que a gente começou a falar? Até muitas vezes o nosso chat não gosta, né? Vocês estão dando ideia... Veja, se a gente tivesse essa capacidade. Vocês estão dando ideia pro Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro tem um dos advogados mais caros do Brasil, tá? Só pra avisar vocês. Eu sei que muitas vezes vocês acham que o Bolsonaro é idiota, mas assim, ele não é idiota a ponto de rasgar dinheiro e ficar sentado em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, sem contratar advogado, cara, tá? Aliás, o Braga Neto trocou de advogado hoje, né, pessoal? Trocou de advogado hoje o Braga Neto, né? Esse aí não passa nem alfinete ali, né, pessoal? Tá que tá, né? Não tá dando ideia. A gente tá trazendo para vocês com muita antecedência o que o Bolsonaro ia falar. O Mourão tá repetindo isso. Olha, o presidente acreditava piamente que tinha uma fraude nas urnas. Tanto acreditava que ele encomendou do PL um estudo do tal do Instituto Voto Legal, que não chegou a conclusão nenhuma, pressionou o Exército para o Exército fazer lá uma verificação, que não chegou a conclusão nenhuma, mas ele acreditava nisso. Ele não estava fingindo que acreditava. Ele acreditava nisso. E a partir daquilo estudou cenários possíveis para tomar alguma medida caso houvesse a fraude. Tem dois grandes problemas nisso. Primeiro, que não era só no mundo das ideias. Os caras se reuniram, os caras escreveram minutas de... Tem 2 minutas que se fala, né, César? Uma delas que foi aprendida com Anderson Torres, que era basicamente uma intervenção no TSE.
Eles iam afastar os ministros e iam quebrar a criptografia das comunicações deles, acessar os e-mails, né, e tirar o Alexandre de Moraes de lá. Isso é uma. A outra, conhecida como minuta, na verdade, se a gente lê o texto, aquilo ali é um pronunciamento de rede TV, né? É um pronunciamento para decretar o estado de defesa, o estado de sítio. Então, não era só papinho de bodega tomando cachaça. Os caras estavam realmente planejando. É o que determina a lei, né? Você fala em planejamento. E a outra questão ainda se soma a isso o fato de que, mesmo se houvesse uma fraude na urna, o remédio não seria um estado de defesa. Então, mesmo o remédio discutido não está previsto na Constituição. Só que eles vão tentar safar essa história toda no sentido... Por que ele fala em ações táticas? Ação tática seria, por exemplo, você colocar um tanque na rua. Bom, ação tática. Então, os caras que se posicionaram lá, ou para monitorar, ou para ensaiar, ou para prender, ou para matar o Alexandre de Moraes, doutor Mourão, é uma ação tática. Os caras foram para a rua. Sim. Os caras estavam posicionados. Isso está comprovado pelo inquérito, com geolocalização de celulares. Então, houve também ações táticas, né? Discutiram armamentos que poderiam ser usados, falaram que precisariam de dinheiro, agora a Polícia Federal desconfia que o próprio Braga Neto pode ter repassado parte desse dinheiro. Então, você receber dinheiro numa sacola de vinho e repassar para alguém é uma ação tática. Isso não é uma discussão de bodega. Você pegou uma coisa na mão para financiar um negócio e passou para alguém. Sim. Então, isso não é um papo que você está tendo deitado num sofá e pensando, ai, Mourão, e se a gente desse um golpe? Claro, isso não é crime, né, William? Né? É a mesma coisa quando você fala assim, eu tenho vontade de matar o fulano. Bom, você pode falar isso. Agora, se a partir do momento que você fala, eu tenho vontade de matar o fulano, e alguém fala para você, quanto dinheiro você precisaria? Uns 10 mil reais para comprar uma arma. Tá, tem um pacote de vinho aqui com 10 mil. Toma aqui. Opa, você tomou uma atitude para começar o planejamento de um assassinato. As coisas mudam de figura, né? Então essa aqui é basicamente a defesa do Bolsonaro sendo replicada na boca do Mourão. Muito bom o Demore trazendo aí. Essa fala do Mourão é mais uma fala trágica do general Mourão, né? Que é o autor do PL da anistia, né? Do PL ilegal, do PL inconstitucional e do PL que ainda está ativo, né? É surpreendente que o Arthur Lira ainda não tirou o PL esse, não arquivou o PL esse, por total falta de condições de legitimidade, com 40 indiciados por tentativa de golpe, por trama golpista contra a democracia brasileira. Nós temos um PL da anistia tramitando no Congresso, gente. Desse senhor aí, do general Mourão, que eu não vou adjetivar mais, senão eu vou tomar processo do Mourão. Se eu disser aqui tudo que eu penso desta figura que é senador do Rio Grande do Sul, que envergonha o Rio Grande do Sul. O Vinícius botou aqui Paulo Paim, esse sim, o senador do Rio Grande do Sul, né? Que esse general Mourão é uma vergonha. Tá, pessoal? Raiz Trabalhista nos seguindo aqui e se tornando membro do canal, ó. Um abraço enorme aí para o Raiz Trabalhista, ó. Falei hoje aqui no programa, quero o PDT trabalhista de volta, Raiz Trabalhista. Quero aquele velho PDT do trabalhismo, do Brizola, né? De volta, estamos precisando desse PDT forte no cenário político brasileiro. Muito, estamos precisando muito do PDT de volta. Bolsonaro está gastando uma fortuna em fraldas. Toda noite sonha com o Xandão, diz o Luiz Santos aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó, pessoal. Na sequência, outro vídeo da trama golpista, que vem, acho que em complemento com este do Demore, tá, pessoal? Que é o professor Castro Rocha, João César Castro Rocha, que, aliás, concedeu uma belíssima entrevista hoje de manhã no programa Faixa Livre, que também estamos retransmitindo aqui na Voz Trabalhadora, né? Todos os dias às 8 da manhã, Anderson Gomes, aqui na Voz Trabalhadora, com Faixa Livre. E hoje o professor João César Castro Rocha, numa grande entrevista para o Anderson, nós vamos fazer um recorte dessa entrevista e publicaremos aí na semana que vem, durante o recesso, né? João César Castro Rocha falando aqui do perigo da impunidade, né, pessoal? Que a prisão do Braga Neto ameaça a proteção das Forças Armadas. Acho que vem em complemento, né, com esse vídeo aí que a gente trouxe agora do Demore. Vamos ouvir aqui, ó. Que ao tomarem o poder no dia 1 de abril de 1964, ao ficarem 21 anos no poder, numa terrível ditadura, os militares criaram um ordenamento jurídico muito particular com a finalidade de tornar os seus crimes políticos impunes. Neste sentido, a declaração nesta semana feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é uma das mais corajosas jamais feitas no STF, quando ele afirmou que crimes de execução e ocultação de cadáveres não podem ser incluídos na Lei da Anistia de 1979. Por quê? Vejamos, nós já falamos aqui uma vez da Lei da Anistia, não vou voltar.
Mas a lei da anistia produz uma blindagem para os crimes políticos acontecidos entre 1961 e 1979. É o escopo da lei. E a lei se refere a crimes políticos, vírgula, e crimes conexos com estes. E depois a lei esclarece que crimes conexos são todos aqueles relacionados à atividade política. Ou seja, César, na lei de anistia de 1979, esta chantagem que os militares impuseram para que a redemocratização fosse sequer concebível, crimes como tortura, assassinato de adversários políticos e ocultação de cadáveres viraram crimes conexos. Pois bem, durante o período da redemocratização, como se não bastasse ter blindado o passado, os militares criaram um ordenamento jurídico para lançar uma sombra sobre o futuro. Sombra que quase nos levou de novo à noite da ditadura, com um golpe de Estado fracassado. Por quê? Porque o ministro do Exército, do José Sarney, o primeiro-ministro do Exército da redemocratização, impôs aos constituintes a redação de um artigo que esclarecesse a presença das Forças Armadas no novo regime, no regime democrático. Eu vou ler apenas 4 linhas do malfadado artigo. O malfadado artigo 142, né? O João César Castro Rocha vai falar aqui, né? Mas é importante isso aqui que o João Castro Rocha está trazendo, né? Da questão da anistia lá de 79, que trouxe impunidade para os militares, e dessa importante decisão que pouco se falou essa semana, né? Do Flávio Dino dizendo que para desaparecidos o crime é continuado. Continua até hoje os efeitos do crime dessas pessoas que continuam desaparecidas pela ditadura militar e, portanto, não se aplica a lei de anistia. Importantíssima essa decisão do Flávio Dino, pouco a gente falou sobre isso, né? Vamos ver o professor Castro Rocha falando sobre o artigo 142 aqui. Artigo 142. Principia assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria. Até aqui, Vivian, William, César, nenhum problema. É uma descrição. O que se segue é o problema. Então, as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins, que disse, literalmente, que as Forças Armadas são o poder moderador da República, causou toda a possibilidade do golpismo bolsonarista. Este artigo, é esta frase. Agora, William, vamos ver a origem disto? E tudo ficará cristalino. Vamos voltar a 1824. A primeira Constituição do Brasil independente. A Constituição Imperial, que será vigente até o início da República. Vamos lá. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência política e a harmonia dos mais poderes políticos. Vocês já escutam o eco deste artigo no artigo 142. Mas o mais importante, Vivian, de toda a Constituição Imperial, não é o artigo 98, é o 99. Porque se existe um poder que está acima dos outros, que garante a ordem constitucional, que garante a lei e a ordem, que é o poder que, no caso de haver uma divergência insanável entre os poderes, tudo resolve, então o artigo 99 diz: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Substituamos ele por elas, Forças Armadas. As Forças Armadas não estão sujeitas a responsabilidade alguma. É isto, Vivian. O que os militares estabeleceram para si próprios na República, César, especialmente após a ditadura militar, foi um ordenamento jurídico legal, porque faz parte das leis do país, que asseguram para eles uma ilegalidade permanente, isto é, uma impunidade absoluta para seus eventuais crimes políticos. É isto que os militares legaram ao país com a ditadura militar, um ordenamento jurídico no qual nós não deixamos de viver numa república porque eles se veem acima dos cidadãos. Neste sentido, Vivian, agora nós entendemos tudo e atamos as pontas. Aquele vídeo obsceno da Marinha que opunha as Forças Armadas que trabalham, e nós, eu, você, William e César, que nada fazemos, que vivemos o tempo todo em jet ski e em atividades de lazer, é esta mentalidade. Eles, as Forças Armadas, se colocaram acima da sociedade, acima da República, como poder moderador. Mas por que eles fazem isso? Porque, desta forma, todos os seus crimes políticos são inimputáveis. Porque, como diz o artigo 99 da Constituição de 1824, adaptado o artigo para as condições do Brasil após a ditadura militar. As Forças Armadas são invioláveis.
elas não estão sujeitas a responsabilidade alguma. É essa a natureza, é esse o propósito do ordenamento jurídico, que é o que parece a corajosa decisão do STF, da Procuradoria e a corroboração da Procuradoria-Geral da República começam a desfazer. Se esse nó for desfeito, se esse nó górdio for desatado, nós podemos realmente confiar que teremos uma democracia sólida. Difícil confiar em democracia sólida no sistema capitalista, não existe, né? Para começar, né? É ilusão, né? É ilusão. Mas, enfim, a prisão do Braga Neto, essa decisão do Flávio Dino, né? Relativizando a lei da anistia nos casos de crime continuado, são importantes, né? Dentro desse sistema aí, dentro da democracia burguesa, digamos assim, né? Mas essa análise, essa construção, as construções do professor Castro Rocha são muito legais e interessantes, né? Ele trazer aí a Constituição do Império, né? A nossa primeira Constituição lá de 1824, fazendo uma ligação com esse artigo 142 aí, né? Só que é aquela história, né? O que está escrito lá na Constituição de 1824 não está escrito na Constituição de 88, né? Então, o artigo 142 da Constituição de 88, ele não diz o que dizia lá a Constituição de 1824, né? Então, ele funciona exatamente contra essa interpretação bizarra que só o Ivens Gandra Martins, né, gente? O Ivens Gandra Martins se dispôs a este papelão de assinar um parecer legitimando essa absurda interpretação que não existe uma interpretação inexistente do artigo 142 da Constituição. Ivens Gandra Martins caiu no ridículo do ridículo, né? E eu ia dizer aqui que ele rasgou a trajetória dele, mas ele não sabe, a trajetória dele também não era isso aí para ser rasgada, né? Mas ele definitivamente afundou na lixeira, já estava ali na lixeira, a trajetória dele, jurista reacionário, né? E ele socou para dentro com esse parecer aí a favor da interpretação de que o artigo 142 daria às Forças Armadas um poder moderador, né? E essa construção do Castro Rocha é muito boa e ela demonstra que o texto lá que dava o poder moderador para o imperador não está na Constituição de 88. E óbvio que não está, né? Porque a gente não vive mais no império, a gente não vive numa monarquia, sabe? A gente vive num sistema que não é o autoritário que existia lá em 1824, né? Então é isso, né? E esses militares definitivamente têm que ser colocados no lugar deles, né? Braga Neto, eu ia dizer que está onde merece, mas ele não está, né? O Rafael Fernandes botou aqui, ó, Braga Neto está no luxo. Conheço bem o prédio do comando da primeira DE na Vila Militar. Fui alistado lá e moro bem próximo. É isso, né? O cara foi comandante daquela Vila Militar, né? E o atual comandante é um general de 3 estrelas, portanto, num nível hierárquico abaixo do Braga Neto, que é de 4 estrelas, né? Então, o Braga Neto vai o quê? Vai comandar as formações lá dos praças, né? Vai dar ordem para os tenentes dentro dessa Vila Militar? O que tem que acontecer com o senhor Braga Neto? Ele tem que ser preso em outro comando militar enquanto ele for militar. Porque, ao final deste processo, depois que for oferecida a denúncia, que ele tiver o direito de defesa, que ele for condenado pelo STF, que essa é a nossa expectativa, ele tem que perder o cargo. Ele tem que ser expulso do Exército. Ele tem que perder a remuneração. E ele tem que perder todos os títulos que ele ganhou e tem que perder todos os privilégios que ele tem como militar de alta patente. E cumprir essa pena de prisão, que será decretada, a gente espera, ao final do processo, num presídio comum, na Papuda. É lá o lugar de traidores da pátria e de golpistas. Não é no luxo, como está dizendo aqui o Rafael Fernandes, ó, de uma vila militar. Definitivamente não pode ser isso, né? A Fernanda Silva aqui, ó, dizendo que áudio do Braga Neto, áudio do Gilmar, áudio do Bebiano, áudio da Ana Cristina, áudio da irmã do Adriano da Nóbrega, todos denunciam o Bolsonaro, né? É incrível, né? É incrível, né? Essa sequência aqui que a Fernanda traz para nós.
O Justiniano Maier aqui, ó, pingou dezão aqui no superchat e tá dizendo aqui, ó, que tá apostando conosco aqui que no final de 2025 o juro nominal e o juro real estarão acima deste que tem hoje e no final de 2024, tá? Eu acho que tu vai perder, tá, Justiniano? Acho que tu vai perder essa tua aposta aqui, mas tudo bem. Cada um tem a sua posição, né? E mais cincão aqui do Justiniano, ó. Na hipótese de o Bolsonaro ganhar em 2026, também não vai acontecer, tá, Justiniano? Não vai acontecer de jeito nenhum isso aqui. Vão ser contra a autonomia do Banco Central. O Galípolo será o capeta, o anticristo. Isso aqui é verdade, né? Mas eles não vão ganhar, tá, ô Justiniano? Pode ter certeza que isso aqui não vai acontecer. Mas tu tens razão nesse ponto aqui. Eu acho que eles diriam barbaridades do Galípolo, né? Barbaridades. Luiz Santos, os golpistas não descansam. Suzane Saldanha, o reino de Jesus não é humano, é celestial. Acho que é uma conversa que peguei no meio, não entendi direito. A Maria Goldbelli dizendo que política e fé caminham juntas. Eu concordo com a Goldbelli. A política está em tudo, gente. Isso aqui é uma questão. A política está em tudo. Tudo. Está na fé, tem política. Na igreja tem política. Óbvio que tem, né? O padre, o pastor, que dizem que naquela igreja não é permitida a política, já está fazendo política, né? Ele está despolitizando os fiéis daquele espaço. E quando tu despolitiza alguém, tu está fazendo política. Eu vi que a Suzane Saldanha Lemos, que a gente tem um grande carinho, está sempre conosco, está dizendo aqui que ninguém é confiável na política, seres humanos. Eu discordo de ti, tá, Suzane Saldanha? Eu acho que é importante a gente valorizar a política, a gente diferenciar os bons dos maus políticos, e a minha visão é de que a política é essencial na sociedade, é essencial para o ser humano, é essencial para a classe trabalhadora. A gente tem que acreditar na política, a gente tem que ser animais políticos, tá? Tudo que a gente fizer na vida, quando a gente for pegar um ônibus, a gente está fazendo política. Quando a gente conversa com o cara que está sentado do nosso lado no ônibus, a gente está fazendo política. No trabalho, no intervalo, quando a gente vai fumar um cigarro, se fuma, está fazendo política quando tu bate um papo com alguém. No caixa do supermercado, que tu está esperando a fila do caixa andar, tu está fazendo política quando tu bate um papo com alguém. Tudo isso é política, é boa política. A boa política a gente tem que defender, gente, porque senão a gente cai no papo dos lavajatistas e no papo da extrema-direita que criminalizam a política dia e noite. A extrema-direita quer criminalizar a política e dizer que tudo é ruim na política. A Lava Jato quis fazer isso conosco e fez muito bem. Fez muito bem para os fins dela, para destruir o país. Para destruir os partidos de esquerda, eles conseguiram. Não conseguiram destruir, mas prejudicaram demais o nosso país. Foi a antipolítica, a descrença na política que elegeu o Jair Bolsonaro. E foi a política que elegeu o Lula de volta e que retirou o Bolsonaro de lá. Foi a política que retirou o Bolsonaro e colocou o Lula na presidência. Fomos nós fazendo política. Fomos nós nas ruas, em campanha. Então a gente não pode cair nesse papo da antipolítica, de que tudo é ruim na política. Eu sou contra esse papo. Respeito quem não concorda. A gente respeita todo mundo aqui, todas as opiniões, né? Desde que sejam respeitáveis, né? Braga Neto é traidor da pátria, com certeza, Luiz Santos. Esses golpistas são todos traidores da pátria. Justiniano Maier aqui, ó, pingou dezão. Imagina o Pinochet rindo no inferno, um autêntico golpista sanguinário, vendo um Braga Neto ter relevância. Até para golpista, nossa qualidade está diminuindo. É verdade, né? A gente de quinta categoria, né? De quinta categoria. É que bom que eles não são do nível Pinochet, né? Senão nós estava frito, né? E que bom que eles não têm o apoio que o Pinochet teve, né? O apoio estadunidense, né? Que foi o que barrou essa gente, ô Justiniano.
O que barrou esses 40 golpistas aqui é que eles não tinham apoio estadunidense. Como o Pinochet teve em 73, como o Videla teve em 76 na Argentina, como os canalhas aqui do Brasil, o Costa e Silva, o Castelo Branco, tiveram em 64, né? Como os uruguaios tiveram lá também na década de 70, os bolivianos tiveram tantas vezes o apoio estadunidense para os seus golpes, né? Agora, em 2023, eles não tiveram o apoio estadunidense e por isso não se concretizou esse golpe. Porque se eles tivessem o apoio estadunidense, eles teriam o apoio da mídia. E esse golpe estaria concretizado e nós não estaríamos aqui conversando agora. É isso, é disso que a gente está falando, tá, pessoal?